Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Mitos que matam. A luta pela vida das mulheres. Essa é uma reportagem especial do Ruaiai Podcast que busca colaborar com o enfrentamento da violência de gênero no Tocantins. Eu sou Jaqueline Moraes, jornalista, feminista, produtora de conteúdo e apresentadora desse podcast. Para entender a jornada e a escalada da violência de gênero no Brasil, é preciso conhecer o mal pela raiz. Para isso, busquei dados, fiz pesquisas, entrevistei pessoas ligadas à rede de enfrentamento à violência contra a mulher no Tocantins e também conversei com vítimas e com agressores. Para facilitar a nossa conversa, precisamos esclarecer alguns pontos. Vamos falar de sociedade patriarcal, machismo estrutural e violência de gênero. Te convido a dialogar e refletir sobre as razões que originam comportamentos machistas que culminam na violência contra a mulher. Caro ouvinte, estamos vivos e habitamos o planeta Terra. É um bom ponto de partida, pois aqui ouso definir o planeta em 5 palavras: vida, água, natureza, humanidade e violência. Afinal, a violência é universal, cultural e histórica. Mas, ao mesmo tempo, ela é mistificada e incompreendida porque, desde o nosso nascimento, estamos inseridos em estruturas patriarcais e levamos tempo para compreender os impactos desse tipo de organização social. Busquei amparo para entender o contexto legal que auxiliou a institucionalização e naturalização da violência no Brasil. Quem colabora comigo nessa jornada é a promotora de justiça Isabelle Figueiredo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher, ligado ao Ministério Público do Tocantins. Converso com a doutora Isabelle no estúdio de TV do órgão. Enquanto organiza a gravação para documentar a nossa conversa, peço que a promotora nos ajude a compreender o contexto histórico da violência. A doutora Isabelle fala sobre uma legislação de adultério dos tempos do Brasil Império que punia de forma distinta homens e mulheres acusados pelo ato. Bater era permitido. A punição também era diferente. A punição para o homem era uma punição que a gente chama de prisão simples. Ou seja, ele, na verdade, não iria preso. Para a mulher, não. Isso poderia levar ela, inclusive, a castigos físicos. Então, nós temos aí institucionalizado, naquele momento, a possibilidade de agredir fisicamente uma mulher que pratica adultério. Em um salto secular, a promotora me apresenta outra legislação aprovada em 1962, o Estatuto da Mulher Casada, que, nesse caso, desamparava mulheres solteiras ou desquitadas. O Estatuto da Mulher Casada, o nome já diz, é pensado na mulher casada, ou seja, naquela mulher que merece proteção do Estado. Aquela mulher que não for casada, ela não tem relevância social e ela não merece proteção. Ela, na verdade, merece ser punida. E qual é a punição? É não protegê-la. Até 2015, por exemplo, a nossa legislação era de proteção à mulher honesta, que era aquela qualificada como casada ou virgem. As outras mulheres? Esquece. A violência contra a mulher foi institucionalizada e amparada legalmente durante séculos no nosso país. Até 2015, para a gente entender a gravidade dessa situação, desse contexto legal que favoreceu por muito tempo, que estampava um aspecto social, mas que favoreceu por muito tempo esse patriarcado, essa ideia de objetificação feminina, nós temos até 2015 um Código Penal que fala que a proteção é da mulher honesta. O Código Penal, até 2015, fala em mulher honesta. Quem é a mulher honesta? A mulher honesta eram duas. Era a mulher virgem ou a mulher casada. A historiadora norte-americana Joan Scott, que estuda a história das mulheres a partir da perspectiva de gênero, explica que o patriarcado é uma forma de organização social que se estende para além da família, em que as mulheres são subordinadas aos homens e os mais jovens são subordinados aos homens mais velhos.
Esse patriarcalismo, que é caracterizado pela supremacia masculina, desvalorização da identidade feminina e atribuição da procriação como a principal função da mulher, tem raízes na Grécia Antiga, passa pela Idade Média e se perpetua até os dias atuais, sendo a raiz de uma cultura que oprime, agride e mata mulheres. O apoio às mulheres vítimas de violência se consolidou apenas em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, provocada após o Brasil ser condenado por negligência e omissão em relação à violência doméstica pela Organização dos Estados Americanos. Quem me explica essa história é a própria Maria da Penha, que foi vítima de dupla tentativa de feminicídio, com quem conversei em 2013, quando era estagiária, durante o lançamento da campanha Compromisso e Atitude Lei Maria da Penha, do Tribunal de Justiça do Tocantins, que à época tinha o objetivo de sensibilizar o judiciário sobre a temática. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983 e o meu agressor só foi preso faltando 6 meses para o crime prescrever. Eu lutei 19 anos e 6 meses para isso acontecer. E ele só foi preso por pressões internacionais, porque nós conseguimos, junto ao Centro pela Justiça, o Direito Internacional e ao Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, enviar o meu processo para a Organização dos Estados Americanos. Depois que o processo foi analisado, ele serviu de subsídio para que o Brasil fosse responsabilizado pelo alto índice de impunidade dos agressores no país. A voz que você ouviu é da colaboradora desse podcast, Yassana Farias, que interpretou a fala da Maria da Penha, narrando a trajetória até a condenação do seu agressor. A entrevista completa pode ser acessada no link disponibilizado na descrição desse episódio. De acordo com o promotor Rafael Alami, ainda existe muito preconceito em relação aos casos de violência doméstica e familiar, reforçado pela estrutura patriarcal, que reflete no comportamento dos brasileiros. A questão do preconceito contra as mulheres vítimas de violência doméstica é corriqueira no nosso ambiente aqui no Brasil, né, que nós vivemos na sociedade patriarcal, mas aos poucos, né, principalmente depois da Lei Maria da Penha, obviamente, 2006, nós temos tido aí 16 anos desde a edição da Maria da Penha de conscientização e principalmente as mulheres hoje elas buscam mais a proteção judicial, mas consequentemente essa questão da sociedade patriarcal ainda, ela geralmente o pai ou a mãe fala, não, mas ele não vai fazer isso novamente com você tem filho com ele, não denuncia ele, não termina esse relacionamento. Mas isso, consequentemente, com o avanço da sociedade e os espaços que a mulher toma na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, isso tende a diminuir bruscamente. E a fim de garantir que os direitos e deveres expressos na Lei Maria da Penha sejam cumpridos, o Ministério Público do Tocantins desempenha um papel fundamental na rede de enfrentamento à violência de gênero. O órgão mantém estruturas que cumprem um dever que deveria ser encabeçado pelo Estado. Então, o núcleo da Maria da Penha, ele já surge aqui recente no Ministério Público, ele é um núcleo de 2018, ele surge aqui na tentativa de auxiliar os promotores para que eles se aproximem do espírito da Lei Maria da Penha, cada vez mais. Esse é um esforço individual de cada um, porque todos nós já estávamos formados quando essa lei entrou em vigor. Então é preciso aprender sobre ela, é preciso se dedicar sobre ela. O Ministério Público tem feito um esforço muito grande para cada vez mais estimular os seus membros na leitura, na conscientização, na melhor aplicação dessa lei para colher os melhores resultados. São 3 canais diretos de assistência às mulheres vítimas de violência disponibilizados pelo Ministério Público: a Ouvidoria da Mulher, o Núcleo Maria da Penha e o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos, o NAVIT. A ouvidoria consiste no principal canal do Ministério Público para o atendimento ao cidadão. É este órgão interno que recepciona, presta as primeiras orientações, registra as denúncias e reclamações e também dá os encaminhamentos necessários a cada caso. O atendimento da Ouvidoria da Mulher é prestado por servidoras do sexo feminino através do número 127 ou pelo telefone exclusivo 63 3216 7586, que atende chamadas de todo o Tocantins. Para o atendimento presencial, existe uma sala reservada na sede do órgão, em Palmas, que busca ofertar assistência e preservar a intimidade e privacidade da mulher.
O núcleo ele tem uma função social, ele integra a rede de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha ela prevê a criação de varas específicas de violência doméstica, de promotorias específicas, delegacias específicas de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, toda a rede que atua no sistema de justiça, ela deve estar formada para atender esta mulher vítima de violência. O núcleo, ele é um facilitador para essa rede. Ele integra a rede e ele é um facilitador. Então, essa mulher pode vir ao Ministério Público, ela vai ser atendida pelo núcleo e, a partir da verificação das necessidades dela, o núcleo faz um encaminhamento para os setores de rede de proteção. Então, se ela precisa de abrigamento, o núcleo vai e intervém junto ao abrigo para conseguir a vaga para abrigar essa mulher. Se ela precisa de uma vaga na creche para onde ela vai se mudar e ela precisa que o filho vá para essa creche, o núcleo intervém para a obtenção dessa vaga. Então, são esses aspectos de cunho material, efetivamente. Além disso, nós temos esse núcleo de atendimento às vítimas de crimes e atos infracionais violentos. Então, boa parte dessas vítimas, elas são atendidas tanto no núcleo Maria da Penha, para este suporte material, como no núcleo de atendimento às vítimas. Porque aí elas encontram suporte psicológico, suporte de assistência social e suporte jurídico. Então, a partir dessa outra faceta aí, elas acabam integrando toda a necessidade delas aqui no Ministério Público. Já o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos e Atos Infracionais Violentos presta assistência jurídica e psicossocial a quem sofreu esses crimes violentos, sejam eles domésticos, sexuais, patrimoniais e até abuso policial. Mas apesar de atender vítimas de todo tipo de violência, a promotora Isabelle afirma que a maior parte dos atendimentos são direcionados às mulheres agredidas. 1/3, aproximadamente, das vítimas que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, que geram custo ao Estado, são mulheres vítimas de violência. Até aqui conhecemos parte do trabalho social e de assistência material executado pelo Ministério Público, o órgão responsável pelo acompanhamento do processo contra o agressor e pelo acolhimento das vítimas, atuando para garantir que as mulheres vítimas de violência tenham acesso às medidas protetivas e tenham seus direitos resguardados. O Ministério Público ele tem uma atuação que é uma atuação mais, digamos assim, mais direta, que é a atuação dentro das medidas protetivas de urgência, então a atuação judicial, e é uma atuação judicial nos processos, e na maioria das vezes os inquéritos policiais vêm e os processos são movidos pelo Ministério Público. Então quem dá início ao processo, quem persegue em juízo, como se diz, o agressor, é o Ministério Público. Então o Ministério Público acompanha todas as fases do processo até a condenação final, se for o caso, do agressor. Além disso, o Ministério Público tem feito este suporte social. Nós temos buscado dar este suporte às vítimas, que é um suporte que é dever do Estado. Não é porque o Ministério Público está querendo ser bonzinho. Não é isso. Esse é um dever nosso. É um resgate histórico de quanto nós abandonamos nossas vítimas. Mas o Ministério Público está disposto a rever isso e tem trazido elas para dentro de casa literalmente. O promotor Rafael Alami, da comarca de Gurupi, explica de que forma as vítimas podem solicitar o pedido das medidas protetivas, que pode ser feito, inclusive, de forma online. O Ministério Público Tocantins já tem essa questão online, ela fica da casa dela mesma ou do local de trabalho, ela faz o pedido de medida protetiva e aqui especificamente em Gurupi, em 24, 48 horas já é definida essa medida protetiva. É bem rápido e o agressor ele é intimado a não aproximar da mulher ou não chegar próximo dela, né, ou a sair da casa e responder o processo com essa cautelar. Para romper ciclos, silêncios e dar voz à vida, a mulher precisa conhecer os tipos de violência e os canais de denúncia. Só assim é possível começar a se proteger, pois através da informação é possível identificar ataques, ofensas, pedir ajuda e formalizar as denúncias. No próximo episódio, a gente conversa sobre quais são esses canais de denúncia, os direitos da mulher, os tipos de violência e quais são as outras estruturas disponíveis que fortalecem a rede de enfrentamento à violência doméstica. Eu espero você no próximo episódio. Até mais!